Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 63, O Banquete das Ilhas de Ferro. O imponente salão de pedra de pique erguia-se a mais de 30 pés de altura. Sua cúpula era revestida de obsidiana não polida, por onde a brisa salgada do mar penetrava pelas frestas. Centenas de velas de óleo de baleia estavam embutidas nas fendas das paredes. Suas chamas dançavam sobre a pele bronzeada dos homens de ferro, projetando reflexos distorcidos e fantasmagóricos dos estandartes navais pendurados entre vigas e pilares. Sedas manchadas de sangue bordadas com destroços de navios, remos quebrados e ossos de afogados. Braseiros de bronze no centro do salão expeliam fumaça sulfurosa, que se misturava ao aroma crescente de carne assada. Longas mesas estendiam-se pelo salão como quilhas sinuosas. Os nobres das Ilhas de Ferro seguiam o antigo preceito: primeiro brindem ao mar, depois dividam os despojos. Leitões inteiros assados giravam em espetos de ferro, a pele crocante se desprendia com um farfalhar, a gordura pingando no fogo de carvão, levantando uma fumaça azulada. Servos usavam ganchos de ferro para arrancar o peito mais gordo e enfiar na boca dos convidados. Costelas de foca empilhavam-se como pequenas montanhas. Sangue vermelho escuro escorria para barris de bacalhau em conserva e arenque salgado abaixo. Os homens de ferro arrancavam a carne dos ossos com as próprias mãos, a gordura translúcida do peixe grudando entre os dedos. Ostras em baldes de gelo brilhavam com um lustre perolado. Nobres abriam as conchas com facas de sílex, espremiam vinho azedo de frutos silvestres e as engoliam inteiras. Lagostas eram espetadas em pontas de ferro e assadas em escudos. A carne branca como a neve jorrava quando as conchas se quebravam. Crianças rindo enquanto disputavam as garras mais gordas. Vinho tinto do sul ondulava em jarras de prata, derramando-se nas taças em um vermelho rubi mais profundo. O barulho quase fez o teto voar. Grupos de nascidos do ferro estavam sentados ao redor com vozes tão altas que abafavam as liras dos músicos. Juro pelo Deus afogado. Um velho capitão de barba farta e peito marcado por cicatrizes batia na mesa, sacudindo as taças de vinho. A tempestade que enfrentamos na última viagem tinha ondas mais altas que as torres de pique. Mas será que os homens da velha Vic temem alguma coisa? Só aqueles banhados na fonte do Deus afogado dormem tranquilamente em meio à tempestade. Risadas roucas e concordância irromperam ao seu redor. Em outro lugar, vários lordes um pouco mais bem vestidos, talvez de Great Vic ou da casa Arlaw, conversavam em voz mais baixa porém com muita tensão. A frota de Lord Greyjoy cresce a cada dia, sussurrou um homem magro, girando sua taça de vinho, mas o abastecimento de grãos continua sendo um problema. Precisamos perguntar a Lord Euron mais tarde onde podemos pegar emprestado um pouco mais. A pessoa à nossa frente assentiu levemente, o olhar percorrendo a multidão barulhenta. Poder é justiça. O ferro e o sangue das Ilhas de Ferro naturalmente trocarão pelo que for necessário. Só precisamos agir com cautela. Num canto, alguns guardas com capas douradas pareciam um pouco constrangidos, deslocados em relação ao ambiente. Bebiam vinho tinto, observando atentamente. Caramba, esses homens de ferro sabem beber mesmo, reclamou um jovem manto dourado em voz baixa para seu companheiro, esfregando as orelhas doloridas pelo barulho. Parece água do mar. O mais velho resmungou, rasgando um pedaço de pão para molhar no molho. Falem menos, escutem mais. Em meio a essas palavras descontroladas, pode haver coisas que o rei queira saber. Lembrem-se, estamos aqui para sermos ouvidos, não bocas. Seus olhos penetrantes percorreram os capitães fanfarrões das Ilhas de Ferro e os lordes sussurrantes. Garotas de programa com pouca roupa moviam-se pela multidão como borboletas. Suas figuras eram graciosas, a pele brilhando em um tom de mel à luz da fogueira. Elas enchiam as xícaras com sorrisos, ocasionalmente sendo puxadas para braços por homens bêbados, provocando risos. Gritos sedutores se misturavam a provocações grosseiras, permeando o ar quente. O aroma do desejo e do álcool era igualmente forte, fermentando e se elevando em meio ao cheiro de carne assada e frutos do mar. Alguém começou a bater na mesa, cantando uma canção de guerra desafinada. Outros se juntaram, com vozes roucas e cheias de poder. Tilintar de xícaras, brindes estrondosos, risadas desenfreadas, talheres se chocando, crepitar da gordura nas braseiras. Tudo se entrelaçava para formar a sinfonia de banquete mais primitiva, ruidosa e tipicamente dos homens de ferro desta terra, ecoando por muito tempo neste salão insones. Ou em Merryweather, a mão do rei, há muito havia esquecido seu desagrado. Com uma mulher em cada braço estava embriagado por vinho fino e carne macia. Os dois membros da guarda real mantiveram sua habitual compostura, sentados em silêncio num canto, observando aquele banquete repleto da vitalidade selvagem dos homens de ferro. Os mantos dourados que acompanhavam o grupo trocaram brindes com os guerreiros nascidos do ferro, uma paz temporária mantida apenas pelo álcool. Após 3 rodadas de vinho, o barulho do banquete atingiu o ápice. O ar estava denso e quente, carregado pelo vapor da carne assada, pelos vapores do álcool e pelas vozes fervilhantes. No auge dessa onda caótica, Euron Greyjoy, como a espinha dorsal negra de um monstro marinho emergindo silenciosamente das ondas, levantou-se lentamente. Euron não rugiu, simplesmente ergueu o pesado cálice incrustado de ouro que tinha na mão. O movimento não foi rápido, mas carregava um peso inquestionável.
Como se um sinal invisível tivesse sido enviado, a maré ruidosa começou estranhamente a recuar. Algazarra tilintar de xícaras, canções rudimentares cessaram repentinamente, como se engolidas pela costa. Todos os olhares, ora turvos pela embriaguez, ora sóbrios e nítidos, ora desinibidos, estavam voltados para ele, concentrando-se somente nele. A luz do braseiro dançava sobre suas vestes escuras e a taça dourada, tornando seus olhos mais profundos e insondáveis, afiados como um falcão observando sua matilha de lobos. Reuni todos vocês neste momento, sua voz ressoou, não aguda, mas incomumente clara, cada palavra como uma pedra fria atirada na superfície silenciosa da água, ecoando com força entre as paredes de pedra áspera, primeiramente, para celebrar que este maldito inverno, longo o suficiente para mofar os ossos, ele fez uma pausa, percorrendo cada rosto esculpido pelo vento do mar e pelo álcool, finalmente acabou. A primeira onda de rugidos irrompeu dos homens de ferro, uma mistura de concordância e desabafo, batendo violentamente nas mesas, criando uma batida rítmica como tambores de guerra. E nós, a voz de Euron se elevou abruptamente, abafando a comoção, o braço gesticulando violentamente como se abrangesse a todos, filhos das Ilhas de Ferro, os escolhidos do Deus afogado. Não congelamos até a morte, não morremos de fome e certamente não definhamos junto a lareiras quentes como solistas. Ainda vivemos tenazmente nesta terra de sal e pedra. Isso por si só não merece beber 3 taças, não merece ser contado aos ancestrais que dormem nos salões aquáticos com o grito mais alto? OHRH. Respondendo-lhe, veio um verdadeiro trovão. Era o grito de guerra irrompendo de centenas de gargantas, o rugido de punhos martelando pesadas mesas de madeira, o clangor de punhos atingindo escudos. O salão inteiro tremeu, chamas fanáticas ardiam em cada par de olhos. As pessoas erguiam taças freneticamente, derramando vinho no ar como uma oferenda ao Deus afogado. Beba, beba, beba. Euron apreciava a atmosfera fervilhante, um arco quase imperceptível no canto da boca. Deixou a onda sonora continuar por um instante antes de erguer a mão novamente. O ruído diminuiu pela segunda vez, mas agora o ar estava repleto de calor intenso e expectativa. Em segundo lugar, seu tom mudou de um agitador incitando fanatismo para um governante versado em etiqueta. Ele se virou graciosamente para encarar aqueles convidados que sempre pareciam deslocados, os enviados de Porto Real. Seu olhar pousou no líder, o conde Owen Merrywerter, de postura impecável. Vamos receber o estimado mão do rei, Lord Owen Merrywerter, com o sal e o pão das Ilhas de Ferro. Havia dose certa de respeito em sua voz, nem servil nem arrogante. Recebam também a Guarda Real, verdadeiros cavaleiros renomados pelos 7 reinos, Sor Arthur Dayne e Sor Levin Martell. Seus olhos percorreram os mantos brancos dos 2 membros da Guarda Real, um olhar que parecia capaz de penetrar as armaduras brilhantes. Inúmeras xícaras batiam com força nas mesas, simbolizando o ritual de boas-vindas único dos nascidos do ferro. As Ilhas de Ferro são remotas e de um frio cortante. Apenas o vento do mar e a lealdade fervorosa as mantêm vivas. Meus senhores viajaram incansavelmente através do mar revolto. É uma grande honra para nós. Ele ergueu a taça dourada em direção à delegação. Que vocês sintam aqui a singular hospitalidade dos homens de ferro. Esta taça, aos enviados do rei, a unidade e prosperidade de Westeros. Aparentemente a etiqueta era impecável. Cada palavra era dita no lugar certo. Os lordes das Ilhas de Ferro seguiram o exemplo, erguendo taças e expressando uma concordância que, embora não fosse unânime, era bastante alta. Contudo, sob essa aparente onda de respeito, quantos olhares, lá no fundo, brilhavam com uma luz completamente diferente? Algumas eram pura indiferença, outras zombaria velada, e outras ainda eram desprezo puro e simples por esses ovos moles e magníficos mantos de veludo branco. Taças foram cruzadas, o ruído aumentou novamente, a onda de calor do banquete pareceu abafar temporariamente todos os cálculos. Lábios manchados de vinho tinto e barbas molhadas, os enviados de Porto Real pareciam relaxar um pouco seus nervos tensos nessa selvageria típica dos homens de ferro. O rosto gordo de Owen Merrywerter, a mão do rei, estava oleoso e embriagado. Ele finalmente se inclinou para a frente em meio ao barulho, a voz rouca de embriaguez, mas revelando uma persistência inconfundível. Lord Greyjoy, começou ele, tentando fazer com que sua voz se destacasse no meio do ruído, mas inevitavelmente com um tom burocrático arrastado, sua hospitalidade é incomparável. No entanto, as necessidades do rei são como as marés do oceano, incessantes. Embora o inverno tenha passado, os celeiros dos 7 reinos estão vazios. O rei está particularmente preocupado com o tributo das Ilhas de Ferro este ano, o trigo, e soluço, o triplo imposto sobre o sal. As palavras soaram como água salgada e fria jogada em óleo fervente. As mesas ao redor silenciaram instantaneamente. Vários lordes das Ilhas de Ferro pousaram suas xícaras, os olhares se tornando frios e duros como recifes. O aroma de carne assada no ar pareceu estagnar, deixando apenas o eco desagradável das palavras do conde Owen. Euron Greyjoy riu. Aquele sorriso não era de alegria, mas mais como de um tubarão mostrando os dentes antes de atacar. Sem pressa, até mesmo divertido. Ele não respondeu imediatamente, mas tomou um gole de sua bebida lentamente, os olhos percorrendo o rosto do conde Owen, corado pelo álcool e pelo desejo, e os 2 membros da Guarda Real sentados eretos atrás dele, com as mãos nos punhos das espadas.
Lord Owen é verdadeiramente leal aos assuntos reais, jamais esquecendo a missão, mesmo durante os banquetes. Admirável. A voz de Euron era suave como óleo, sem demonstrar qualquer raiva. A lealdade das Ilhas de Ferro ao Trono de Ferro é como a rocha sob os pés do Deus afogado, imutável através dos tempos. Como ousamos negligenciar o que o rei precisa? Ele bateu palmas levemente. As portas do salão se abriram novamente. Uma equipe de homens de ferro de confiança de Euron entrou carregando itens. Barris pesados de madeira tilintavam surdamente no chão de pedra, sacos rústicos de cânhamo eram arrastados, e 2 homens lutavam para carregar um pequeno baú, obviamente para uso em navios. Eles foram colocados um a um no chão diante da delegação, formando um estranho contraste com o luxuoso banquete ao redor. Especialidade das Ilhas de Ferro, peixe. Grãos. Euron chutou casualmente um saco de cânhamo estufado, levantando um pouco de poeira. Esta é a melhor colheita extraída de solo esquelético. Ele apontou para os barris. Sal grosso e um pouco de areia de ouro branco. Ele mesmo abriu o cadeado do pequeno baú com uma adaga e levantou a tampa. Instantaneamente, toda a luz da lareira no salão pareceu atraída. Lá dentro não havia pó de ouro verdadeiro, mas sal marinho de excelente qualidade. Grânulos cristalinos que brilhavam com uma luz pálida e preciosa como ouro sob a luz do fogo. A areia dourada das Ilhas de Ferro é sal, Lord Owen. Os olhos de Euron brilharam com algo quase zombeteiro. Este é o limite do que podemos oferecer. Sabe, nossas ilhas são abundantes em vento marítimo, pedras e ossos duros, produzindo tudo, menos grãos em excesso. Quanto ao imposto sobre o sal, 3 vezes é realmente difícil, mas está é a sinceridade, que conseguimos reunir com o esforço de todas as salinas. Até mesmo raspando os saleiros das mesas de jantar. Ele abriu os braços, um gesto quase generoso, mas que carregava fatos gélidos como ferro. Por favor, levem isto de volta ao rei. Digam-lhe que as Ilhas de Ferro jamais esquecerão a graça da família real. Estas homenagens podem não encher o tesouro e o celeiro reais, mas são suficientes para provar nossa intenção. A intenção é muito importante. Os homens de ferro presentes soltaram risinhos abafados e murmúrios. Eles viam claramente, aquele pouco de grãos e sal era uma gota no oceano para a ganância do rei louco e de Porto Real, mais como um gesto insultuoso e superficial cuidadosamente calculado. Mas era de fato um tributo, o suficiente para que esses enviados não voltassem de mãos vazias, incapazes de prestar contas ao rei. Isso era uma obediência arrogante, uma reverência com um sorriso de escárnio. O rosto gordo do Conde Owen se contraiu, sua embriaguez pareceu dissipar-se instantaneamente. Ele olhou para o tributo, maltrapilho no chão, abriu a boca para dizer algo, mas finalmente, sob o olhar de Euron e os olhares frios e descarados dos lordes das Ilhas de Ferro ao redor, engoliu as palavras com dificuldade. Seus dedos gordos apertaram a taça de vinho com força, os nós dos dedos brancos. A capa branca de Sir Arthur Dayne não se moveu, mas os nós dos dedos de sua mão apertaram levemente o punho da espada. O olhar penetrante de Sir Levin Martell percorreu o tributo, depois o rosto de Euron, um traço imperceptível de avaliação e vigilância reluzindo em seus olhos. Euron Greyjoy ergueu sua taça novamente, como se tudo o que acabará de acontecer fosse um mero interlúdio. Então vamos continuar brindando. À saúde do rei, ao belo futuro de Westeros. O banquete continuou até que a maioria das pessoas desmaiou de bêbada no salão. Capítulo 64. Convite para uma reunião. Após o banquete noturno, Lord Owen Merryweather foi conduzido por um silencioso homem de ferro através de escadarias em espiral e corredores frios e mal iluminados. Os degraus de pedra sob seus pés estavam irregulares devido à erosão do tempo e do vento marítimo. Tochas em nichos tremeluziam, projetando sua sombra rechonchuda nas paredes, contorcendo-se e tremendo tal como seu atual estado de espírito inquieto. Ele foi conduzido até o interior da Torre da Foca Marinha, a uma sala de pedra de frente para o mar. Ali não havia nada do barulho e do calor do salão de banquetes, apenas a pedra fria e um pequeno conjunto de chamas na lareira que mal dissipavam o frio. Euron Greyjoy estava de costas para ele, olhando pela janela para o mar, escuro como cetim e agitado por uma espuma branca. Ao ouvir passos, virou-se lentamente, os olhos brilhando com uma luz insondável sob a luz dançante da fogueira. Lord Owen, a voz de Euron era mais suave que a brisa do mar, mas carregava a mesma frieza. Espero que a grosseria de Pique não tenha ofendido demais um convidado tão estimado como o senhor. Arlowen forçou um sorriso, com o abdômen ligeiramente contraído de nervosismo. Lord Greyjoy é muito educado. A hospitalidade foi muito atenciosa. Euron sorriu, embora o sorriso não chegasse aos seus olhos. Caminhou para frente sem formalidades desnecessárias, tirando 2 objetos diretamente das sombras. Eram 2 sacos de cânhamo rústicos e comuns, mas quando caíram nas mãos de Owen, o peso fez com que seus braços caíssem bruscamente. Os sacos emitiram um som metálico nítido e tentador, dragões dourados, tantos que o som por si só indicava que ultrapassava em muito o escopo de uma gorjeta comum. O outro saco era muito mais silencioso, mas fazia o coração palpitar ainda mais. Os dedos de Owen tocaram o saco e sentiram grânulos finos e pesados em seu interior. Ele imediatamente entendeu o que era. A areia de ouro branco que cintilava com uma luz pálida no banquete, sal marinho da mais alta qualidade, que valia seu peso em ouro. Um pequeno gesto de agradecimento pelo seu esforço. Os olhos de Euron fixaram-se em Owen, como um monstro marinho que se prende à sua presa.
Lord Owen viajou pelo oceano, uma jornada exaustiva, e agora precisa atender às altas expectativas de sua graça. Realmente não é fácil. Os músculos do rosto gordo de Earl Owen se contraíram levemente. O peso do ouro e o valor daquele sal queimavam suas palmas. Um arrepio misturando ganância e medo percorreu sua espinha. Ele abriu a boca, querendo proferir uma recusa decente, mas sua garganta estava seca demais para emitir qualquer som. Ele sabia o que significava aceitar aquelas coisas. Euron inclinou-se para a frente, a voz baixando para um sibilo de víbora, íntimo, mas repleto de sugestões mortais. As dificuldades das Ilhas de Ferro. Sua graça, lá longe na Fortaleza Vermelha, talvez tenha dificuldade em realmente compreendê-las. Aqui temos apenas sal, pedra e corações leais, e recompensas generosas para os amigos. Espero que meu senhor possa dizer algumas palavras de justiça por nossas dificuldades perante o rei. Que sua graça entenda que nossa lealdade é muito mais calorosa do que esses números frios, não é? Ele enfatizou a palavra justiça de forma significativa. Não era um pedido, mas sim uma ordem, uma ameaça envolta em ouro e prata, sal. Aceitá-la significava embarcar num navio comandado por Euron Greyjoy, nessas águas turbulentas das Ilhas de Ferro, ou navegavam juntos ou seriam engolidos pelo mar. Finas gotas de suor escorriam da testa de Earl Owen, destoando do frio do ambiente. Ele ponderou suas opções rapidamente. A ira do Rei Louco era distante e terrível, mas aquele saco de tesouro era palpável. E a ameaça daquele homem de olhar penetrante estava próxima, gélida a ponto de congelar os ossos. Seus dedos gordos se fecharam abruptamente, agarrando a abertura do saco como um náufrago se agarrando a um pedaço de madeira. Sinto profundamente a sinceridade de Lord Greyjoy. Ele finalmente encontrou a voz, com um leve tremor imperceptível. As dificuldades das Ilhas de Ferro certamente, relatarei ao rei com sinceridade e honestidade. O sorriso no rosto de Euron se transformou num sorriso cruel de controle onisciente. Ele assentiu com satisfação, como se tivesse acabado de concluir uma negociação incrivelmente justa. Seria o melhor. Ele deu um passo para trás, desaparecendo nas sombras à beira da luz da fogueira, deixando apenas uma silhueta e aquele olhar penetrante. Que a amizade entre nós seja tão sólida quanto as rochas das Ilhas de Ferro. A jornada é longa, Lord Owen. Por favor, descanse bem. Earl Owen quase saiu cambaleando da sala de pedra, agarrando os dois sacos pesados contra o peito como se fossem dois corações em brasa prestes a explodir. Os dragões dourados e a areia de ouro branco eram dados exclusivamente à mão do rei. Entregá-los aos dois membros da guarda real seria uma afronta, equivalente a um tapa na cara. A maioria dos convidados já estava bêbada e dormindo. Apenas os passos pesados dos homens de ferro em patrulha e o som incessante das ondas quebrando na costa se misturavam. Nesse silêncio, Sir Arthur Dayne encontrou Euron Greyjoy. Lord Greyjoy. Sir Arthur falou com a voz firme, mas carregando um peso inegável, rompendo os sussurros do mar. Chame-me de Euron, não ouso aceitar Lord. Euron recusou repetidamente, os olhos refletindo a luz tênue do luar, a emoção indecifrável. Ser Dayne, a noite é longa, e você não descansa? A cama de pique é dura demais para os ossos refinados de um cavaleiro branco? Arthur ignorou a sutil zombaria, balançando a cabeça com um sorriso. No mês que vem, Lord Tywin Lannister oferecerá um grande banquete em Lannisporto. Celebraremos o 15º aniversário de seus filhos e realizaremos formalmente a cerimônia de investidura de cavaleiro para Jaime Lannister. Ele fez uma pequena pausa, observando a reação de Euron, e articulou claramente, lordes proeminentes de todos os 7 reinos receberão convites. As Ilhas de Ferro receberam aquele corvo de Rochedo Casterly? Você irá? Euron estreitou ligeiramente os olhos. De fato, receberá a carta lacrada com o brasão do leão. Papel frio cinza chumbo, redação rigorosa e distante. A princípio, ele a classificara como correspondência educada para ignorar. Abandonar sua esfera de influência naquele momento delicado para adentrar a Toca do Leão nas terras ocidentais não seria sensato. Ele preferia observar as mudanças de rumo de Westeros a partir daquela terra familiar de sal e pedra. Contudo, quem perguntava agora não era um mensageiro, mas o próprio Espada da Manhã Arthur Dayne. Sua aparência e indagação pessoal eram quase equivalentes ao olhar silencioso e à expectativa da família real. A recusa poderia ser interpretada como um duplo desprezo pelo Trono de Ferro e pela aliança com as terras ocidentais. O vento marítimo chicoteava a bainha do manto negro de Euron. Ele ficou em silêncio por um instante, o olhar voltando-se para o mar escuro, como se estivesse ponderando as correntes subterrâneas sob as ondas. Seus dedos inconscientemente roçaram os grãos ásperos da pedra no parapeito da janela. O grande banquete de Tywin Lannister, uma jaula de leões cercada por lobos, uma excelente oportunidade para observar pessoalmente futuros rivais ou aliados. Um palco para exibir a nova face das Ilhas de Ferro perante os nobres dos 7 reinos? Riscos e oportunidades entrelaçados como duas lulas gigantes. Finalmente Euron voltou-se para Arthur Dayne. A grande reunião da casa Lannister. Falou devagar, a voz como o som da maré noturna roçando o cascalho. Certamente os tesouros do Leão Dourado serão deslumbrantes, e o vinho das terras ocidentais muito mais doce que o nosso. Seu tom mudou, tornando-se vigoroso, mas escondendo uma certa aspereza. Já que a Espada da Manhã convida pessoalmente, representando a benevolência do rei e de Lord Tywin, como as Ilhas de Ferro poderiam falhar com essa sinceridade? Euron Greyjoy tomou sua decisão com voz clara e convicta. Eu ficaria feliz em ver
se o ouro de Lannisporto realmente brilha como diz a lenda. Ao ouvir isso, Sr. Arthur Dayne soltou uma risada clara e baixa, tingida de leve emoção. A risada se destacou excepcionalmente na brisa fria do mar, aparentemente dissipando parte da densidade da noite. Ele balançou a cabeça, o luar iluminando seu maxilar perfeito e o manto branco sobre seus ombros. Pessoas inteligentes às vezes são assim, disse Arthur Dayne num tom quase de brincadeira tolerante, mas certeiro. Pensando demais, vendo um simples novelo de linha como uma teia cheia de armadilhas. Arthur Dayne deu um passo à frente, ficando ombro a ombro com Euron, observando o mar engolir o luar. Convidá-lo não é um decreto do rei, nem uma ordem de Lord Tywin. É apenas um desejo meu, pessoal. Ele virou a cabeça para olhar para Euron. Porque Lord Tywin também me convidou, e fui eu quem sagrou o cavaleiro Jaime Lannister. Esta é a minha honra e o meu dever. Sua voz tornou-se mais pragmática, chegando a transmitir um tom de sabedoria ancestral, embora a diferença de idade entre eles talvez não fosse tão grande. Naquele banquete, metade da jovem elite de Westeros estará reunida. São eles o filho de Lord Tywin, futuro duque de Rocher do Casterly, a víbora vermelha de Dorne, jovens das terras fluviais do vale, de grandes casas que em breve herdarão os negócios da família. Ele fez uma pausa, deixando que a brisa do mar preenchesse o breve silêncio para que suas palavras ressoassem com mais clareza. Eles serão senhores governando regiões, detendo autoridade, decidindo sobre guerra e paz. Você, herdeiro das Ilhas de Ferro, não deveria conhecer seus futuros, contemporâneos com antecedência? Ele usou a palavra contemporâneos em vez de amigos ou inimigos, dosando a nuance com perfeição. Não é um banquete em Homegate que exija que você tome partido imediatamente, Greyjoy. Pelo menos não ainda. O tom de Arthur tornou-se mais lento, carregando uma rara e quase sincera advertência. É apenas uma oportunidade. Uma chance de sair do vento marítimo e da névoa salgada de Pique, de ver o mundo exterior com seus próprios olhos. Observe os rostos com os quais você lidará no futuro, ouça sobre o que eles conversam, como vivem diariamente, se amam poesia, romance ou preferem discutir minério de ferro, frotas ou impostos. Isso é mais útil do que ficar adivinhando 1000 vezes aqui. Seu olhar tornou-se penetrante novamente, mas com menos escrutínio e mais conselhos substanciais. As Ilhas de Ferro não podem simplesmente ser as Ilhas de Ferro para sempre. Conhecer novos amigos, ou pelo menos reconhecer futuros oponentes com clareza, isso em si já é uma forma de poder. Você não disse que queria integrar as Ilhas de Ferro aos 7 reinos? Pode considerar esta reunião como um ponto de partida para a integração. Euron ficou estupefato. Não esperava que Sr. Arthur Dayne levasse a sério seu comentário casual de ontem. Curvou-se sinceramente e prometeu. Obrigado. Com certeza estarei lá. Após o amanhecer, Euron acompanhou a partida do navio real, acenou incessantemente da costa. A mão do rei pensou que Euron o estivesse cumprimentando e acenou de volta. Mal sabia ele que Euron só queria se despedir de Sr. Arthur Dayne. Capítulo 65. Lannister, a Assembleia de Casamentos. Callum Greyjoy voltou às pressas antes do grande evento da família Lannister, trazendo especificamente seu filho Euron para Lannisporto. O barulho e o luxo de Lannisporto contrastavam fortemente com a frieza e aspereza de Pique. Nesse grande evento, ostensivamente para celebrar, mas na verdade para demonstrar o poder dos Lannister e forjar alianças, Euron Greyjoy, o segundo filho das Ilhas de Ferro, adentrou pela primeira vez o núcleo do círculo social mais poderoso de Westeros. Euron ostentava um sorriso, aparentando ser muito próximo de todos, mas, na realidade, observava friamente à margem, como espectador fora da peça, contemplando esses futuros protagonistas ainda não totalmente moldados pelo destino. O Duque Tywin Lannister estava sentado no assento principal, como um leão dourado, majestoso e indiferente. Seus olhos verde claros brilhavam com a luz de quem calcula tudo, como se cada convidado presente fosse uma peça de xadrez em seu grandioso plano. Ao lado de Tywin estavam os deslumbrantes gêmeos, Jaime Lannister e Cersei Lannister. Jaime, de 15 anos, já possuía uma beleza estonteante e um espírito vivaz que ofuscavam o sol. Cabelos dourados, olhos verde esmeralda e um sorriso confiante, beirando a arrogância, adornavam seus lábios, como se o mundo inteiro devesse aplaudi-lo por direito. Sua irmã, Cersei Lannister, era de uma beleza estonteante, com cabelos dourados e olhos verdes, inigualável em sua aparência. Vestia um traje requintado e ostentava uma postura impecável, mas naqueles olhos esmeralda tão semelhantes aos do pai, escondiam-se ambição, arrogância, perspicácia e um traço imperceptível de paranoia, incompatível com sua idade. O olhar de Euron percorreu a multidão, reconhecendo rostos jovens, ao mesmo tempo familiares e estranhos. Vindo das terras da tempestade, o jovem Robert Baratheon já demonstrava um físico robusto e um espírito audacioso. Ele ria alto e bebia hidromel, embora seus olhos ainda revelassem um cansaço e uma tristeza inconfundíveis, provavelmente pela morte de seus pais. Eddard Stark e seu irmão Brandon Stark, herdeiro de Winterfell. Eddard era quieto e sereno, sua testa já demonstrando a firmeza de um Lorde do Norte. Brandon era mais abertamente impetuoso, conhecido como Lobo Selvagem. Circulando discretamente entre os convidados, Petyr Baelis, mindinho de origem humilde, mas com olhos penetrantes, observava tudo com agilidade e um olhar astuto. Os 3 filhos do Duque Oster Tully das Terras Fluviais, a filha mais velha, Catelyn Tully, digna, com cabelos ruivos e olhos azuis, uma dama nobre típica.
Sua irmã Lisa parecia mais tímida e sensível, sua beleza muito inferior à da irmã. O jovem Edmure Tully aparentava ser um pouco imaturo e sem graça. Sr. Arthur Dane de Starfall também estava presente. Ao seu lado estava uma mulher com os mesmos olhos violeta e temperamento recatado, sua irmã Ashara Dane. Lyanna Stark, a filha mais nova do Senhor do Norte, possuía uma beleza selvagem que destoava da delicadeza da paisagem ao seu redor, e seu sorriso era livre e desinibido. Membros da casa Frey da travessia como Rhaegar Frey, nota, provavelmente um Frey menor ou um erro de digitação, queria dizer a ninhada de Valder. Ariane Martell de Dorne também havia chegado, trazendo consigo a paixão e o mistério do sul belos além de qualquer coisa. Da casa Selmy, sobrinha de Barristan, o ousado Barristan Selmy. Da casa Tyrell de Jardim de Cima, o herdeiro Vilas Tyrell. Domeric Bolton de Forte do Pavor, no norte, único filho legítimo e herdeiro de Lord Rose Bolton. Barbara Rizel, filha mais nova de Lord Roderick Rizel de Rios. Quando o olhar de Euron Greyjoy percorreu novamente o salão ruidoso, uma súbita compreensão o atingiu como água gelada. Ele notou que quase todos os nobres proeminentes ali reunidos, vindos de todos os cantos dos 7 reinos, eram pais, duques, condes ou lordes, invariavelmente acompanhados por um, e às vezes vários, jovens herdeiros com idade semelhante à de Jaime e Cersei Lannister. Todos aqueles jovens, homens e mulheres, estavam elegantemente vestidos, e seu comportamento ostentava uma elegância e reserva refinadas. E sentado à cabeceira, os olhos verde claros e profundos do Duque Tywin Lannister examinavam lenta e discretamente cada jovem elegível com um olhar quase cruel, avaliando sua origem familiar, porte e valor, como se estivesse contando um lote de gado precioso à espera de ser vendido. Nesse momento, a estranha expressão no rosto de seu irmão Balon antes da partida, aquele meio sorriso, a fala hesitante, de repente ganhou uma explicação razoável. Euron compreendeu imediatamente porque seu pai, Callum, cochichava com outros lordes, apontando para os jovens no campo, trocando comentários em voz baixa. Não era uma simples conversa, mas uma negociação silenciosa sobre alianças e linhagens. Todas as pistas se conectaram naquele momento, apontando para um fato surpreendente. Ele, Euron Greyjoy, não estava ali apenas para observar uma cerimônia de investidura de cavaleiro. Sem saber, ele havia pisado em um tabuleiro de xadrez meticulosamente preparado por Tywin Lannister, o mais calculista dos Leões Dourados? Uma gigantesca assembleia de casamento para os jovens nobres mais importantes de Westeros. O Duque Tywin usava a beleza de sua filha e os direitos de herança de seu filho como isca, selecionando, avaliando e tentando, com calma, firmar alianças com os melhores candidatos para garantir o poder eterno de sua família. O ar estava impregnado não apenas com o aroma de vinho doce e música melodiosa, mas também com algo invisível, porém mais mortal. Cálculos frios e precisos sobre poder, linhagens e futuras uniões. Por trás de cada sorriso e cada dança, poderia estar o futuro de um rio ou de um castelo. Euron olhou em volta para o local, repleto de roupas perfumadas e correntes subterrâneas vibrantes, um sorriso amargo que só ele entendia curvando seus lábios. Pensou consigo mesmo, parece que não importa o mundo ou a época, não se pode escapar do drama constrangedor, porém expectante, do encontro arranjado. Como era inevitável, ele simplesmente relaxou. Tudo bem, discutir casamento aos 10 anos é uma fantasia da minha vida passada, mas aqui, neste mundo de gelo e fogo, é o roteiro padrão e mais realista para a classe nobre. Já que estou aqui, posso muito bem ficar de olhos abertos e tentar encontrar uma garota do meu agrado, certo? Nesse momento, Callum Greyjoy terminou de trocar cumprimentos com os velhos amigos e voltou para o filho. Seus olhares se encontraram. Ao ver o olhar de compreensão e brincadeira nos olhos de Euron, Callum soube imediatamente que um de seus objetivos para aquela viagem havia sido descoberto por aquele filho tão astuto. Na verdade, não precisa esconder isso de mim, disse Euron primeiro, com um tom descontraído como se estivesse falando do tempo. Eu nunca disse que não queria uma esposa. Callum grunhiu com a voz baixa e realista. Em casamentos nobres nunca existe essa coisa de afeto mútuo cantada em baladas. Apenas interesses, apenas poder. Esses são os fundamentos eternos. Euron sorriu amargamente. Por falar nisso, encontrar uma esposa de rocha nas Ilhas de Ferro sempre foi algo que se fazia dentro do nosso próprio arquipélago. Seria apropriado eu me casar repentinamente com uma nobre dos 7 reinos? Será que outros lordes terão alguma opinião? Você é apenas o segundo filho. Callum interrompeu com tom decisivo. Seu irmão Balon é o herdeiro das Ilhas de Ferro. Ele já seguiu os costumes ancestrais e se casou com uma nascida do ferro como esposa da rocha, estabilizando a base. Você não tem essa obrigação. Seu casamento pode ser o tentáculo que a casa Greyjoy estende para fora. Euron acariciou o queixo, os olhos brilhando com um tom prático. Muito bem, nesse caso, pelo menos encontre alguém bonita, virtuosa, gentil e limpa. Ele enumerou seus requisitos mais simples. Ao ouvir isso, Callum quase riu de raiva. Apontou o queixo para as jovens nobres presentes no salão com um sorriso debochado. Vejam de quem são essas filhas. Tully, Stark e Martell. Que qualificações tem um segundo filho das Ilhas de Ferro para escolher aqui? HMPH, se alguém se interessar por você e aceitar um pedido de casamento, já é a bênção do Deus afogado. Faz sentido. Nesse caso, por que me trouxeram aqui? Para me envergonhar, Euron revirou os olhos. Capítulo 66, Ashara Dane. No mapa de Westeros, quando se trata de riqueza e poder, ninguém supera os Lannisters.
Seu brasão é um leão dourado rugindo orgulhosamente em um campo carmesim, e seu lema, ouçam meu rugido, é solene e poderoso. Contudo, o mais conhecido e temido em todos os 7 reinos é o seu lema não oficial, não gravado em seu brasão. Um Lannister sempre paga suas dívidas. A promessa e a ameaça contidas nesta simples frase superam em muito a fama de suas palavras oficiais. Representa um cumprimento inquestionável, seja de uma dívida de gratidão ou de uma vingança. Tywin Lannister pode ter muitos inimigos, e sua natureza pode ser fria a ponto de ser cruel, mas nunca lhe faltam 2 coisas: ouro inigualável e a eficiência implacável para usar esse ouro a fim de atingir seus objetivos. Ele nunca é mesquinho com os gastos, especialmente quando pretende demonstrar a força da família, conquistar aliados ou intimidar partidos por meio de grandes eventos. Portanto, essa grande reunião, organizada pessoalmente por ele e que reuniu quase todos os dignitários de Westeros, atingiu um nível de luxo de tirar o fôlego. O vinho dourado centenário da Arbor era servido à vontade, como se fosse cerveja comum. As mesas estavam repletas de iguarias raras de todo o mundo. Das pimentas do dragão picantes de Dorne e das frutas gordas das terras fluviais às especiarias e frutas cristalizadas do extremo oriente, do outro lado do oceano. Até mesmo as garçonetes que circulavam entre os convidados, servindo iguarias e vinho, eram cuidadosamente selecionadas. Vestidas com uniformes impecáveis, cada uma bela e elegante, elas próprias se tornavam um cenário fluido e agradável neste banquete de poder, revelando silenciosamente o poder financeiro inesgotável da casa Lannister e seu controle absoluto sobre os detalhes. O que Tywin Lannister planejou inicialmente foi a aliança matrimonial mais próxima do Trono de Ferro, casar sua filha Cersei Lannister com o príncipe herdeiro Rhaegar Targaryen, unindo assim definitivamente a linhagem de Rochedo Casterly à dinastia do verdadeiro dragão. Contudo, num banquete cuidadosamente organizado por Tywin em Porto Real, depois de comer e beber até se fartar, o rei louco Aerys rejeitou categoricamente esta proposta de uma forma extremamente desdenhosa e humilhante perante toda a corte, anunciando em seguida a notícia de uma aliança matrimonial com Dorne. Essa afronta pública fez com que as casas do Leão e do Dragão, já fragilizadas por suspeitas e ciúmes, se desintegrassem completamente. Nesse instante, Tywin estava sentado ereto no assento de honra. Nenhuma ondulação era visível em seu rosto geralmente impassível, mas todos sabiam que a humilhação devia estar queimando como lava em seu coração. Agora ele voltou seu olhar para outros nobres importantes de Westeros, buscando parceiros matrimoniais valiosos para seu herdeiro Jaime e sua filha Cersei, a fim de tecer uma nova rede de poder. Ao seu lado, jovens lordes que no futuro abalariam os alicerces da dinastia conversavam alegremente com ele. O representante do norte, pai de Brandon e Eddard, Rickard Stark, o representante do vale, Lord Jon Arryn, Catelyn Greyjoy das Ilhas de Ferro, Lord Oster Tully das Terras Fluviais e seus filhos, e o jovem Lorde das Terras da Tempestade, que já demonstrava um físico imponente e um espírito heróico, Robert Baratheon. Eles cercavam Tywin, suas conversas em tom baixo e contínuo. Cada sorriso e cada aceno de cabeça poderiam se referir à futura posse de um rio, um vale ou um oceano. Euron Greyjoy estava um pouco mais abaixo, observando calmamente a cena na plataforma elevada. De repente, um pensamento frio e lúcido lhe passou pela mente como um relâmpago, fazendo-o quase prender a respiração. Hein? Aqueles sentados lá em cima conversando animadamente com Tywin. Não são eles justamente os líderes da futura Guerra do Usurpador, que varrerá os 7 reinos e derrubará a dinastia Targaryen? Naquele instante, o luxuoso banquete à sua frente pareceu perder o brilho, revelando as turbulentas correntes históricas que ali se escondiam. Ele sentiu como se estivesse diante do tir do destino, testemunhando os fios cruciais sendo silenciosamente entrelaçados no salão de Tywin Lannister. O ambiente do banquete estava em pleno esplendor, uma música melodiosa ecoava pelo salão iluminado. De repente, Sor Arthur Dayne atravessou a multidão e aproximou-se de Euron. Ao seu lado estava uma mulher graciosa e recatada, com olhos violetas semelhantes aos de Arthur, profundos e comoventes como uma noite estrelada. Euron Greyjoy, disse Arthur com voz firme e solene, permita-me apresentar minha irmã, a Shara Dayne. Euron ficou ligeiramente atônito, mas logo recuperou sua compostura habitual. Curvou-se elegantemente para Ashara, estendendo a mão em convite. É uma honra. Lady Ashara, posso ter a honra de lhe convidar para uma dança? Um leve rubor tingiu instantaneamente as bochechas de Ashara. Ela timidamente colocou a mão delicadamente na de Euron e assentiu. Eles entraram na pista de dança. Os passos de Euron eram inesperadamente fluidos e precisos, levando Ashara a girar ao ritmo da música. Quando a canção terminou, o rubor no rosto de Ashara se intensificou. Depois de sussurrar um agradecimento, ela rapidamente voltou para o irmão como uma corça assustada. Após sussurrar algumas frases, Ashara Dayne saiu correndo timidamente. Euron olhou para Arthur Dayne com um tom de voz carregado de amargura autodepreciativa. Sor Arthur, você deve saber muito bem que sou apenas o segundo filho das Ilhas de Ferro. Se você realmente se casar com sua irmã, a Pérola de Starfall, comigo, seria uma injustiça imperdoável para ela. Arthur Dayne balançou a cabeça, o olhar penetrante e sincero, como se enxergasse além das aparências. Não, você é uma peça de jade bruta ainda não totalmente descoberta pelo mundo. Eles a desprezam apenas por sua origem e idade, mas ainda não viram seu verdadeiro brilho. Ou você despreza minha irmã? O tom de Arthur Dayne era calmo, mas carregava uma aspereza inevitável.
Euron balançou a cabeça imediatamente, sua resposta sincera e cautelosa. Não, absolutamente não. Lady Ashara é como uma pérola caída das estrelas, bela, gentil, com um temperamento extraordinário. Casar-me com ela seria a maior honra para qualquer homem, e eu não sou exceção. Ele mudou de assunto, o tom tornando-se mais pragmático. Acontece que o casamento é um evento importante. No fim das contas, o afeto mútuo é o melhor caminho. Além disso, para uma decisão tão importante, meu pai, Lord Callum, também precisa. Um lampejo de compreensão brilhou nos profundos olhos violeta de Arthur Dayne. Ele estendeu a mão, dando um tapinha firme e solene no ombro de Euron, interrompendo. Eu entendo. Sua voz baixou, revelando profundo afeto por sua irmã. Nossos pais faleceram cedo. Ashara é minha amada parente, criada por mim. Em tais assuntos, devo também respeitar os desejos de Ashara. E minha única esperança não é encontrar para ela o marido de mais alto status, mas sim aquele que ela realmente ame e que a ame profundamente em troca. Essas palavras transcenderam os cálculos frios dos casamentos nobres habituais, revelando o calor e os princípios que nutriam o coração daquele cavaleiro lendário. Ergueram suas taças e brindaram, tudo compreendido sem palavras. Nesse instante, uma explosão de risadas heroicas e estrondosas interrompeu o momento de tranquilidade. O herdeiro das Terras da Tempestade, Robert Baratheon, surgiu como um furacão de alegria, seu braço forte como um urso envolvendo o ombro de Arthur Dayne. Sor Arthur, primeira espada de Westeros, modelo de verdadeiros cavaleiros. A voz de Robert ecoou por toda parte, repleta de puro entusiasmo e beligerância. Não fiquem só bebendo e conversando, venham, venham, venham. Vamos ao pátio lá fora e vamos treinar. Deixem-me ver o quão formidável é a espada da manhã. Sem admitir recusa, ele riu alto e meio empurrando, meio puxando o indefeso Arthur Dayne para longe de Euron, deixando Euron sozinho. Robert Baratheon pareceu ignorar completamente Euron, que estava ao lado da espada da manhã. Capítulo 67. Cersei Lannister. Logo em seguida, outra figura animada surgiu de repente no campo de visão de Euron. Arianne Martell de Dorne, como uma ágil serpente de areia, piscou seus grandes olhos astutos e saltou na frente dele. Ei, meu tio Oberyn falou de você para mim. Arianne Martell, filha do príncipe de Dorne e senhor de Lança Solar, Dora Nymeros Martell, e sobrinha da Víbora Vermelha, Oberyn Martell. Ah, é? Euron ergueu uma sobrancelha, sorrindo de forma brincalhona. Com certeza ele disse muitas coisas ruins sobre mim, não é? Muito pelo contrário. A voz de Arianne era nítida e entusiasmada. Quase nunca ouvi meu tio elogiar alguém assim, especialmente alguém tão mais jovem que ele. Ele me disse, se você tiver que se casar, Arianne, se casar com aquele garoto das Ilhas de Ferro, você com certeza não vai se arrepender. Euron achou graça da franqueza dela. Pescou, provocando-a deliberadamente. Você foi enganada pelo seu tio, com certeza. Ele provavelmente só queria uma desculpa para casar com você, uma encrenqueira bem longe, naquela ilha fria e árida das Ilhas de Ferro. Arianne Martell, como uma bola de sol dornês saltitante, aproximou-se de Euron com a paixão de um mar de areia. Sem hesitar, estendeu a mão, agarrando o pulso de Euron com entusiasmo, sua risada calorosa e agradável. Venha, vamos dançar. Suas bochechas coraram de excitação, uma cor tingida pelo sol dornês e pelo sangue desinibido. Ela não se importava nem um pouco com a proximidade entre eles, pelo contrário, estava aberta e natural. Isso pegou Euron, geralmente tão ousado de surpresa, raramente demonstrando alguns momentos de timidez típicos de sua idade. O perfume singular da garota, uma mistura de fragrância doce e exótica com a luz do sol, permaneceu em seu nariz, deixando-o momentaneamente atordoado. Em meio aos passos giratórios da dança, ela de repente ergueu o olhar, aqueles olhos grandes, astutos e brilhantes encarando diretamente, perguntando com ousadia. Sou bonita? Lindo, respondeu Euron quase sem pensar. Só isso? Ela fez beicinho, insatisfeita, com um toque de provocação brincalhona. Não há adjetivos melhores. Como estrelas. Como a lua. Ou como o sol de Dorne. Ela obviamente ouvirá a conversa de Euron com Arthur Dayne e usará deliberadamente as metáforas que ele usava para elogiar Ashara, a fim de provocá-lo. Essa pergunta excessivamente direta deixou Euron sem palavras por um momento, gaguejando. O bem. Hahaha, estou te provocando. Ao ver isso, Arianne caiu na gargalhada, feliz como se a brincadeira tivesse dado certo. Mas falando sério, querer se casar comigo, Arianne Martell, não é tão fácil. Mesmo que meu tio Oberyn te elogie até os céus, não vai adiantar. Seu tom era confiante e orgulhoso, carregando a singularidade de uma princesa dornesa. A dança terminou, a música parou. Seu olhar, como o do falcão mais ágil, imediatamente se fixou em um novo alvo, o solene e precocemente maduro Eddard Stark junto à pista de dança. Ela soltou a mão de Euron num instante, como uma cotovia feliz descobrindo um novo companheiro de brincadeiras, correndo em direção a Eddard com as saias esvoaçando, deixando Euron ali parado, saboreando sozinho aquele deslumbrante turbilhão dornês. Assim que o clima se tornou mais descontraído, seu pai, Callum Greyjoy, acenou para Euron, que estava próximo. Euron desviou o olhar de Arianne e caminhou em direção ao pai. Callum estava ao lado do Duque Tywin Lannister. Ele apresentou seu filho Euron ao protetor do Oeste. Os olhos verde-claros de Tywin Lannister, como um lago congelado, examinavam Euron lenta e opressivamente, como se estivessem avaliando o valor de um material estratégico. A voz de Tywin era baixa e firme, como se enunciasse uma lei natural como o nascer e o pôr do sol. As minas de ouro dos Lannister se esgotarão um dia.
Seus olhos verde claros eram afiados como os de um falcão, fitando Euron diretamente. Mas a areia de ouro branco das Ilhas de Ferro pode ser extraída indefinidamente das profundezas do mar. Continuando assim, um dia, o título de mais rico de Westeros poderá passar para as mãos da sua casa Greyjoy. Diante dessas palavras aparentemente elogiosas, mas repletas de escrutínio e questionamento, Euron curvou-se levemente, com uma postura humilde e calma. E sua resposta, impecável: Lord Tywin, estás brincando. A produção de areia de ouro branco é escassa e o refino difícil. Como pode se comparar aos veios de ouro sem fundo de Rocher do Casterly? As Ilhas de Ferro são áridas, localizadas em um canto remoto, longe das ricas terras do continente. Querer reivindicar o título de mais rico apenas vendendo sal é o mesmo que um sonho de tolo, tentar a sorte na água, sem fundamento. Um traço de expressão indecifrável brilhou nos olhos de Tywin. Ele mudou de assunto, como um caçador experiente que muda de rastro. Ouvi dizer que nos últimos 3 anos, você viajou pelo Mar Estreito em Essos. Não era uma pergunta, mas uma introdução. Euron ponderou por um instante, como se inúmeras cenas de fogueiras e rostos diversos passassem rapidamente por sua mente, e então respondeu lentamente. Os antigos sábios orientais diziam, ler 10.000 livros não é tão bom quanto viajar 10.000 milhas. E viajar 10.000 milhas não é tão bom quanto conhecer inúmeras pessoas. Sua voz carregava uma precipitação que ia além de sua idade. Cada cidade tem seu pulso e charme únicos. Cada povo tem seu temperamento e sabedoria distintos. Somente testemunhando o luxo e a falsidade das cidades livres com os próprios olhos, experimentando a vastidão e a crueldade do mar Dothraki, entrando em contato com todos os tipos de príncipes, sacerdotes, mercenários e escravos, é que se pode realmente compreender a imensidão do mundo e perceber a própria insignificância. Essa resposta relatou francamente sua experiência e demonstrou implicitamente uma perspicácia e um amadurecimento muito além do que se espera de um menino comum de 10 anos. Tywin Lannister saboreou silenciosamente a resposta de Euron. Aquela perspicácia e firmeza, muito além de sua idade, fizeram com que um traço de genuína gratidão brilhasse imperceptivelmente em seus olhos verde claros. Ele assentiu levemente com a cabeça e em seguida ergueu a mão, falando com o gesto solene de quem apresenta uma figura importante. Muito bem. Então, permita-me apresentar minha filha, Cersei Lannister. Uma garota alta, loira e de olhos verdes deu um passo à frente ao ouvir o som. Sua beleza era como uma joia cuidadosamente lapidada, brilhante, mas com arestas frias. Euron encarou seu olhar penetrante com franqueza, pegando com elegância sua mão esbelta e branca e depositando um beijo leve e delicado no dorso da mão dela. Segundo filho do rei Cellon das Ilhas de Ferro, Euron Greyjoy, a honra é minha, Lady Cersei. A voz de Cersei Lannister era tão fria quanto o vento invernal em Porto Real, carregando uma alienação incompatível com sua idade. Olá, é uma honra conhecê-lo. No entanto, assim que seu olhar se desviou e vislumbrou involuntariamente as estranhas pupilas de Euron, o olho esquerdo escuro como um lago profundo, o direito azul como uma geleira, sua expressão congelou por um instante. Essa heterocromia despertou nela um profundo desgosto, lembrando-a instantaneamente de seu irmão anão Tyrion, que também tinha olhos de cores diferentes e a quem ela considerava a vergonha da família, odiando a casa e seu corvo. Essa raiva indelével imediatamente lançou uma camada indizível de aversão sobre aquele garoto das Ilhas de Ferro que ela conhecera pela primeira vez. Euron percebeu claramente o lampejo de desgosto e a frieza em seus olhos, mas apenas soltou sua mão calmamente, sem alterar a expressão. Conhecendo bem o temperamento e o destino dessa futura rainha leoa, ele naturalmente não levaria a sério sua frieza baseada em preconceito. Capítulo 68. Tyrion Lannister. Após Tywin Lannister terminar de apresentar sua filha, seu olhar naturalmente se voltou para o filho que estivera ao lado dela o tempo todo, como seu reflexo no espelho. Esses gêmeos loiros de olhos verdes eram sempre inseparáveis, a aliança mais deslumbrante e unida de Rocher do Casterly. Este é meu filho mais velho e herdeiro, Jaime Lannister. A voz de Tywin carregava um traço de consideração imperceptível, diferente daquela demonstrada ao apresentar Cersei. Jaime Lannister deu um passo à frente, seu rosto quase perfeito transbordando confiança e curiosidade radiantes, um contraste marcante com a frieza de Cersei. Ele olhou para Euron sem disfarces, os lábios se curvando em um sorriso encantador. Sor Arthur mencionou você para mim, disse ele com voz firme. Ele disse que você também usa 2 espadas e que sua esgrima é muito boa. Depois do banquete, precisamos encontrar uma oportunidade para treinar. Euron fez uma leve reverência, com um tom humilde e apropriado. Foi o espada da manhã, quem me elogiou demais. Como você sabe, ele sempre fica feliz em encorajar os mais jovens. Ele habilmente desviou a potencial disputa para uma orientação de um veterano. No entanto, Jaime piscou e deixou escapar um comentário inapropriado. Ei, seus olhos são realmente especiais. Assim como os do meu irmão, eles são de cores diferentes. Essas palavras foram ditas de forma descontraída, mas instantaneamente fizeram o rosto de Cersei ficar ainda mais frio ao seu lado, e causaram uma onda de constrangimento no ar. O Duque Tywin percebeu com perspicácia a mudança no humor da filha.
Seu olhar penetrante percorreu o rosto de Cersei, compreendendo que ela não tinha interesse algum naquele segundo filho das Ilhas de Ferro. Assim ignorou completamente o filho caçula escondido em algum canto desconhecido, como se ele não existisse na árvore genealógica, e encerrou a apresentação, observando Tywin Lannister se virar e partir com seus filhos deslumbrantes, misturando-se aos convidados barulhentos. Catelyn Greyjoy sentiu agudamente a frieza persistente no ar. Caminhou até o lado do filho, a voz extremamente baixa, carregando a franqueza peculiar dos Homens de Ferro. Parece que não vai dar certo. Aquela garota não se interessou por você. Seu tom não demonstrava arrependimento, mas como a constatação de um fato observado. Euron não pareceu desapontado. Ele ponderou por um momento e então perguntou hesitante. Então, o que você acha de achar a Dany? Casa Dany? As sobrancelhas grossas de Catelyn se ergueram ligeiramente. Dorne, casa Dany de Starfall? Aquela irmã de Espada da Manhã, Arthur Dany? Ele confirmou com um tom que indicava estar ponderando os prós e os contras. Ao ver Euron assentir afirmativamente, Catelyn mergulhou em breve reflexão. Casar-se com alguém da família de cavaleiros mais prestigiosa de Dorne, as vantagens e desvantagens precisavam ser avaliadas rapidamente. Starfall. A reputação da Espada da Manhã é de fato um dote pesado, disse ele finalmente, com um tom grave, sem rejeitar a proposta imediatamente. Não há pressa para decidir isso, mas podemos considerar. Deu sua resposta deixando espaço para reflexão. Ao terminar de falar, Catelyn se virou para caminhar em direção aos outros lords, continuando sua socialização e observação. Assim que Catelyn se virou, o olhar de Euron percorreu lentamente a borda do salão barulhento. Em um canto envolto em sombras, ele viu uma figura pequena e solitária, Tyrion Lannister, parado sozinho segurando uma taça desproporcional ao seu tamanho, olhando para o centro vibrante com olhos complexos, como uma silhueta cinzenta esquecida. E Euron fez uma escolha que quase nenhum nobre presente faria. Ele não perseguiu aquelas figuras glamorosas, mas caminhou diretamente para aquele canto deliberadamente ignorado por todos, em direção a Tyrion Lannister, sentado sozinho nas sombras. Ele parou em frente ao pequeno anão. Seus olhares se encontraram. Euron não demonstrou piedade nem curiosidade, apenas apontou para seus próprios olhos estranhos, um negro, o outro azul, e esboçou um sorriso franco e sem malícia. Veja, somos iguais, ambos heterocromáticos. O ruído do salão de banquetes era como uma maré quente batendo contra as paredes resplandecentes, mas projetando sombras frias em certos cantos. Tyrion Lannister estava encolhido sozinho em um nicho envolto em sombras, com uma taça de vinho dourado quase intocada a seus pés. Ele observava a multidão girando na pista de dança, observava a figura deslumbrante de seu irmão Jaime, os olhos misturando admiração, autodepreciação e um traço de amargura imperceptível. Euron Greyjoy aproximou-se silenciosamente como um fantasma, seguindo o olhar de Tyrion, capturando facilmente aquele centro de atenção dourado e altamente concentrado. Cersei Lannister. Tyrion sentiu o olhar dele. Sem se virar, apenas deu de ombros, mascarando as emoções reais com um tom cínico. Que pena então. Minha irmã, que me odeia muito, certamente vai te desprezar por esse motivo. Euron soltou uma risada baixa como cascalho se esfregando. E seus olhos brilharam com um brilho travesso. Se eu dissesse que não gosto de mulheres arrogantes, de mente fechada e impossíveis de controlar, você acreditaria em mim? Sua avaliação era precisa e cruel, apontando diretamente para o âmago de Cersei. Tyrion finalmente virou a cabeça, com o rosto exibindo a típica expressão defensiva e sarcástica do anão. Você não gosta da personalidade da minha irmã, mas certamente gosta da aparência dela e do seu corpo. Eu ainda tenho essa autoconsciência. Haha, é verdade, admitiu Euron francamente, o olhar percorrendo novamente aquela cor vibrante no salão. Homens em Westeros que não gostam da aparência e do corpo da sua irmã são provavelmente mais raros do que dragões vivos. Seu elogio não demonstrava qualquer afeto, soando mais como a avaliação de um troféu precioso. Tyrion tomou um grande gole de vinho, o tom de voz ficando rígido, como se estivesse espantando algo. Não precisa ter pena de mim. Dias como hoje não são adequados para conversar com um anão como eu. Vai encontrar aquelas pessoas glamorosas. Euron não saiu. Encostou-se à parede de pedra fria com uma postura relaxada como se aquele fosse o centro do banquete. Tenho pena de você? Repetiu Euron com um tom de genuína surpresa, que logo se transformou em uma fria indiferença. Sou o segundo filho. Embora não seja um anão nem um bastardo nessas ocasiões, um segundo filho não é muito mais popular do que um anão. Um segundo filho sem direito à herança parece ter muito menos direito de escolha. Ele olhou para Tyrion de cima, com os olhos desprovidos de qualquer piedade ou repulsa, apenas com uma franqueza quase cruel. Não tenho pena de você. O que há de lamentável em um anão? Além de ser mais baixo que as pessoas normais, existe alguma outra diferença? Seu olhar desceu deliberadamente percorrendo a virilha de Tyrion com uma provocação grosseira. Encolheu ali também? Essa piada incrivelmente vulgar e em vez disso, perfurou a carapaça defensiva de Tyrion. Como um gato que teve o rabo pisado, ele endireitou seu pequeno corpo abruptamente, o rosto corando de raiva. Bobagem. Eu sou um homem entre homens. Um garanhão. Ele rosnou, a voz um tanto aguda pela excitação. Euron deu uma gargalhada alta, aparentemente muito satisfeito com a reação. Que bom então. Ele parou de rir, o olhar ficando penetrante.
Portanto, você não deve se esconder nesse canto como um pecador aguardando o julgamento. Anões não são bem-vindos. Anões são monstros, a voz de Tyrion baixou, carregando um traço de tremor imperceptível. Meu pai, não quer que eu saia por aí e perca sua reputação. Essas palavras escondiam espinhos de gelo acumulados ao longo dos anos. Mas a voz de Euron foi decisiva, interrompendo sua autocomiseração. Você é um anão. Será um anão por toda a vida, isso é um fato imutável. Você é o terceiro filho de Lannister. Toda Westeros sabe disso. Não importa onde você se esconda, por mais escuro que seja o canto, esse fato não mudará. Preocupar-se com fatos imutáveis é coisa de tolo. Ele estendeu um dedo, quase cutucando a testa de Tyrion. Então, você deve sair de cabeça erguida e dizer a eles abertamente, mesmo que eu seja mais baixo que os outros. Ainda sou um Lannister. Diga a esses idiotas de cérebro avantajado. E daí se eu sou um anão? Sou mais baixo que vocês, mas posso esmagá-los com minha boca e meu ki até que se ajoelhem e lambam as solas das minhas botas. Um anão de corpo pode ser um gigante em conhecimento e sabedoria. Para que os outros o aceitem, primeiro você precisa se aceitar. Admita suas falhas, reconheça suas qualidades, então poderá enxergar o caminho que deve trilhar. Se você sempre viver nas sombras, será para sempre apenas um anão das sombras, ignorado. Tyrion ficou completamente atônito. Ele já ouvirá inúmeras demonstrações de pena, ridículo e repulsa, mas nunca ninguém lhe dirigira palavras tão, quase inspiradoras, num tom tão frio e imparcial. Não havia falso consolo nessas palavras, apenas a admissão nua e crua da realidade e uma filosofia de contra-ataque. Seus dedinhos apertavam a taça de vinho com firmeza, os olhos brilhando com uma luminosidade complexa, mergulhando em profunda reflexão. Nesse instante, passos rápidos interromperam a atmosfera pesada naquele canto. Jaime Lannister rasgou as sombras como um raio de sol dourado. Com um sorriso radiante no rosto, agarrou o ombro de Euron, um movimento natural e cheio de força. Ei, Greyjoy, escondido aqui, conversando sobre qual filosofia profunda com meu irmão. Ele riu gostosamente e, sem dar explicações, puxou Euron para cima. Vamos! O pátio lá fora está iluminado. Todos dizem que sua esgrima herdou os verdadeiros ensinamentos do dançarino da água. Lute comigo. Deixe-me ver se sua lâmina é rápida ou se a minha espada é afiada. Meio empurrado, meio puxado por Jaime, Euron olhou para trás, para Tyrion. Aquele brilho estranho em seus olhos passou como um lampejo, como se dissesse, viu? Eu te disse. Seu irmão é exatamente esse tipo de idiota musculoso. Tyrion sorriu, permanecendo sozinho nas sombras, observando as costas dos dois se afastarem. O ruído do salão o envolveu novamente, mas desta vez, algo em seu coração parecia sutilmente diferente. Ele pousou lentamente a taça de vinho, a coluna parecendo um pouco mais ereta. Capítulo 69. Jaime Lannister. Um campo de treinamento ao ar livre pavimentado com areia fina no lado oeste de Casterly Rock, estava agora iluminado como dia por inúmeras tochas e lanternas, tornando-se um clímax inesperado do banquete. O ruído se espalhou do salão até aqui. Nobres com taças de vinho na mão formaram um círculo, observando atentamente os dois no campo. Jaime Lannister já havia tirado seu luxuoso manto exterior, vestindo apenas um gibão de couro flexível, adequado aos seus movimentos. Seus cabelos dourados pareciam ouro derretido fluindo sob a luz da fogueira. Empunhando uma espada de treino sem fio, sua postura era elegante e confiante, como a de um jovem leão pronto para atacar. Cada olhar e cada passo transbordavam o orgulho Lannister e a absoluta confiança em sua esgrima. Do outro lado, Euron Greyjoy ainda vestia roupas escuras, destoando do esplendor ao redor. Em suas mãos, duas espadas leves e esguias giravam em floreios. Ele não assumiu a postura típica de um cavaleiro, mas baixou ligeiramente a cintura, as pontas das espadas apontando diagonalmente para o chão. A postura relaxada a ponto de parecer casual. Apenas aquele único olho estava fixo em Jaime. Comecem, gritou alguém. Jaime lançou um ataque imediato. Sua espada era rápida como o golpe de uma víbora, perfurando o corpo de Euron com um assobio de vento, a esgrima típica das terras ocidentais, eficiente e poderosa. Contudo, Euron não se defendeu com força. Seu corpo deslizou para os lados e para trás com uma flexibilidade quase dançante. Simultaneamente, seus pulsos giraram. As duas espadas longas em suas mãos entrelaçaram-se na lâmina de Jaime como ervas aquáticas, puxando e guiando, desferindo com astúcia esse golpe feroz. No instante em que suas armas se tocaram, a habilidade do sistema do Rei Pirata, teste Duriki, nível 1, verificou os atributos de Jaime Lannister. Jaime Lannister, 14 anos. Força, 19. Agilidade, 12. Resistência, 16. Espírito, 10. Comando, 12. Charme, 22. Valor Duriki, 1890. Será que isso é a técnica dos dançarinos da água? Sussurrou alguém na multidão que já tinha estado em Braavos, do outro lado do Mar Estreito. Jaime ficou ligeiramente atordoado, então seu ataque se tornou mais feroz, a espada leve como uma cachoeira contínua e interminável. Seus passos eram firmes, sua força abundante, cada golpe carregava o ímpeto necessário para estilhaçar escudos. Mas os movimentos de Euron tornaram-se cada vez mais estranhos. Ele parecia sem ossos, sempre esquivando-se do fio da lâmina com movimentos mínimos, no último instante. Sua trajetória era como papel esvoaçando ao vento, Kami é, arte do papel, imprevisível.
As duas espadas longas em suas mãos ora eram pesadas como machados gigantes, ora leves e ágeis como floretes, alternando livremente entre vários estilos, até mesmo misturados com estranhos movimentos de pés vindos de além do mar estreito. Euron pensou consigo mesmo: a força de Jaime Lannister é maior que a minha, mas sua agilidade é menor. Para derrotá-lo devo usar meus pontos fortes: esgrima flexível e jogo de pés. 2 pessoas, 3 espadas. O clangor no campo era incessante, faíscas voavam. A magnífica agilidade de Jaime contrastava fortemente com a estranha flexibilidade de Euron. Euron não se precipitava no ataque, mas sim conduzia uma dança mortal, consumindo a resistência e a paciência de Jaime. De repente, no movimento que parecia recuar, Euron exerceu força abruptamente. Seu corpo foi lançado para frente como uma mola. As 2 espadas longas descreveram um arco estranho, contornando a defesa de Jaime. A ponta da espada da mão direita parou abruptamente, tocando levemente a poucos centímetros do pomo de Adão de Jaime. Todo o campo ficou instantaneamente em silêncio. Os movimentos de Jaime congelaram. Ele podia sentir claramente o toque frio e a ameaça de morte da ponta romba. Um traço de descrença brilhou em seus olhos azuis. Euron retirou lentamente a espada, deu um passo para trás, sem nenhum triunfo em seus olhos de cores diferentes. Jaime respirou fundo. A surpresa sumiu de seu rosto, dando lugar à magnanimidade de um guerreiro. Sacudiu os cabelos dourados e disse em voz alta: que mudança repentina de estratégia. Perdi o primeiro raid. Na segunda vez, Jaime foi mais cauteloso, tentando suprimir o ataque com força, forçando Euron a um confronto frontal. Mas Euron exibiu novamente aquele movimento fantasmagórico, escorregadio como uma luaz, sempre evitando o confronto frontal pouco antes de liberar todo o seu poder. Então veio outro ataque inesperado, a ponta da espada atingindo o mesmo ponto novamente em um ângulo incrível. Um suor fino escorria da testa de Jaime. Na terceira vez, Jaime quase usou toda a sua força, o ímpeto da espada violento como um trovão. Mas Euron parecia prever todos os seus movimentos, encontrando brechas nos ataques tempestuosos como um raio negro. Brilhando, a ponta romba da espada pairou exatamente em frente à garganta de Jaime pela terceira vez imóvel. Dessa vez, o silêncio durou mais tempo. Todos viram claramente não era um acaso. Jaime Lannister olhou para a ponta da espada diante de sua garganta, depois para o rosto impassível de Euron. Pretendia recuar, mas tropeçou acidentalmente e caiu para trás. Meio deitado na areia, caiu na gargalhada, uma gargalhada de completa derrota, mas também de profundo alívio. Jogou fora a espada de treino, abrindo os braços. Chega, chega, eu me rendo. Euron Greyjoy, você roubou essas habilidades do tesouro do deus afogado? Maldito perverso. Euron também riu, não mais com aquele sorriso frio e distante, mas com um sorriso genuíno e selvagem. Ele estendeu a mão e ajudou Jaime a se levantar. Sr. Jaime, deixe-me vencer, disse ele com um tom humilde. Confiei na minha flexibilidade e em um jogo de pés astuto. Em um campo de batalha, com nós dois usando armaduras pesadas, sua força e esgrima ortodoxa facilmente quebrariam meus ossos. O perdedor certamente seria eu. Ele habilmente deu ao outro uma saída e apontou as limitações do seu próprio estilo. Essas palavras demonstraram força, ao mesmo tempo que honraram os Lannisters, arrancando aplausos de todos os lados. Jaime deu um tapinha forte no ombro dele, os olhos desprovidos de desprezo, demonstrando apenas respeito pelo interesse forte e intenso. Você derrotou Jaime Lannister, 14 anos, obtendo 80 pontos. Essa competição brilhante foi como uma pedra atirada em um lago calmo, provocando ondulações. O sangue dos beligerantes fervilhava em chamas. Droga! Que esplêndido! A voz imponente de Robert Baratheon ecoou primeiro. Ele abriu caminho pela multidão, os olhos brilhando com a excitação de encontrar uma presa rara. Greyjoy! Venha, venha, venha! Troque alguns golpes comigo, Robert. Deixe-me ver se sua dança da água consegue desviar do meu martelo de guerra. Embora ele não estivesse segurando nenhum martelo naquele momento. Brandon Stark também avançou, seus olhos de lobo ardendo em espírito de luta. Os nortenhos também querem experimentar a esgrima das Ilhas de Ferro. Euron, não podemos deixar que os ocidentais levem toda a glória. Até mesmo o geralmente calmo Eddard Stark demonstrava grande curiosidade e entusiasmo nos olhos. Por um tempo Euron Greyjoy, o segundo filho das Ilhas de Ferro, que inicialmente era marginalizado no banquete, tornou-se instantaneamente o centro das atenções de todos os nobres guerreiros. Eles se reuniram ao redor, não mais por cortesia ou curiosidade, mas puramente pelo desejo de desafiar um oponente forte, puramente por admiração mútua entre guerreiros. Tyrion observava o vitorioso Euron e seu irmão Jaime, que não demonstravam decepção ou raiva apesar da derrota, e sorriam alegremente. Euron também avistou o anão através de uma fresta na multidão, estendendo-lhe 2 dedos em sinal de vitória. Espada da manhã Arthur Dayne piscou para sua irmã Ashara, que estava ao seu lado, e disse: Eu disse que seu talento em combate não é nada inferior ao meu. Além disso, sua aparência comparada à do filho Lannister não deixa nada a desejar. E aí, encontrei um bom marido para você? Os olhos de Ashara Dayne piscaram, o rosto corando vermelho como uma maçã tímida.
Capítulo 70. Ordem de Cavaleiro. Diante dos olhares desafiadores de Robert, Brandon e outros, Euron Greyjoy apenas fez uma reverência elegante, com um traço de cansaço estampado em seu rosto. Lord Baratheon, Lord Stark, a voz de Euron carregava a dose certa de arrependimento. Competir com um oponente excepcional como Sor Jaime exauriu as minhas já modestas forças. Permitam-me, por favor, preservar um pouco da minha honra, para não me expor ao ridículo diante de verdadeiros mestres da espada como vocês. Ele habilmente se colocou em uma posição inferior, recusando os próximos confrontos com palavras humildes e uma palidez fingida, preservando a imagem dos outros sem revelar todas as suas cartas ou se esgotar de verdade. Embora todos achassem uma pena, ver sua feroz batalha com Jaime foi realmente emocionante, então eles não insistiram. No dia seguinte, o céu sobre Lannisporto estava tão azul como se tivesse sido lavado, e a luz do sol iluminava Rochedo Casterly de forma brilhante. Dentro do septo a atmosfera era solene. O piso de mármore de cor fria refletia a glória sagrada emanada da cúpula. A luz do sol, filtrada pelas janelas altas, tingia-se de 7 cores, incidindo silenciosamente como o olhar compassivo dos deuses. Um leve aroma de incenso impregnava o ar, abafando todos os sussurros e deixando apenas o crepitar suave das chamas nos castiçais. Jaime Lannister ajoelhou-se sobre um joelho. Sua armadura polida brilhava com um fulgor platinado sob a luz e a sombra, ecoando seus cabelos dourados e reluzentes. Sua cabeça estava levemente inclinada, a arrogância e a rebeldia habituais em seu belo rosto estavam contidas, restando apenas uma concentração quase piedosa. Suas costas jovens estavam eretas como uma vara, assim como a espada longa que ele estava prestes a empunhar. Sor Arthur Dayne, a espada da manhã, estava diante dele. Vestido com uma túnica de cavaleiro de um branco imaculado, ele parecia ainda mais sagrado e inviolável do que Jaime em sua armadura. Em sua mão não havia uma espada de treino sem fio, mas a relíquia ancestral da casa Dayne, a lendária espada longa Aurora. A lâmina era larga, reluzindo com uma luz fria, parecendo condensar o brilho das estrelas e o peso de toda a cavalaria. A voz grave e clara de Arthur Dayne ecoou no silencioso septo, cada palavra tocando os corações das pessoas. Jaime Lannister. Jaime ergueu a cabeça com chamas ardentes em seus olhos azuis, e respondeu com firmeza e sem hesitação. Eu sou. Arthur Dayne parecia solene, colocando delicadamente a lâmina que continha a glória suprema sobre o ombro direito de Jaime. O metal frio tocou a pele de seu pescoço, provocando um arrepio de admiração. Em nome do guerreiro, a voz de Arthur era como um grande sino, repleta de poder. Eu ordeno que vocês sejam corajosos. Sim, eu aceito. A resposta de Jaime foi rápida e apaixonada, como se essas palavras já estivessem gravadas em sua alma. A lâmina reluzente descreveu um arco preciso, movendo-se em direção ao ombro esquerdo. Em nome do Pai, continuou Arthur, imprimindo à sua voz uma majestade quase juíza, eu vos ordeno que sejais justos. Sim, eu aceito. A promessa ressoou, provocando ecos tênues sob a cúpula. A espada longa retornou ao ombro direito, movimento suave e sagrado. Em nome da mãe, o tom de Arthur suavizou, mas permaneceu firme, eu vos encarrego de defender os jovens e inocentes. Sim, eu aceito. O olhar de Jaime se aprofundou, como se ele já tivesse assumido essa pesada responsabilidade. A ponta da espada moveu-se pela última vez, pousando firmemente no ombro esquerdo. Em nome da donzela, a voz de Arthur carregava uma expectativa pura, eu te encarrego de proteger todas as mulheres. Sim. A resposta final de Jaime carregava todo o seu entusiasmo e ideais juvenis, cumprindo assim esse voto sagrado. Sor Arthur Dayne segurou a espada com ambas as mãos, tocando levemente a lâmina no ombro de Jaime, parando por um instante para deixar que o poder de todos os votos se depositasse ali. Então ele retirou a espada longa com firmeza, apontando a ponta diagonalmente para o céu. Levante-se, Sor Jaime Lannister. Bem-vindo à Irmandade dos Cavaleiros. A ressonância das palavras da dublagem parecia ainda vibrar no ar, misturando-se com a luz de velas e a luz colorida do sol, eternizando aquele momento nos corações de todos os presentes. Jaime se levantou lentamente, a armadura produzindo um leve tilintar. Seu rosto brilhava com uma radiância incomparável, um jovem cavaleiro agraciado com a mais alta honra, um sonho havia nascido. Naquele instante, os cabelos dourados e a armadura brilhante de Jaime Lannister pareciam absorver toda a luz, tornando-se o foco absoluto. Após a cerimônia, a multidão dispersou-se lentamente, deixando no ar um aroma persistente de santidade e solenidade. Apenas Jaime Lannister permaneceu. Ele manteria vigília no septo e seria ungido com 7 óleos sagrados pelos septões. Euron observava o novo cavaleiro banhado em luz sagrada, suspirando interiormente. Futuro Jaime Lannister, ao recordar este dia, sentirás vergonha. Catelyn Greyjoy caminhou de um lado para o outro em direção ao filho, que observava Sor Jaime atentamente. Seu olhar percorreu a princesa dornesa Arianne Martell, que conversava e ria com algumas damas não muito longe dali. Ela era realmente deslumbrante, pele macia, corpo curvilíneo, sorriso ousado e contagiante, como uma joia apaixonada nascida do deserto dornês. Aquele Martell, disse Catelyn em voz baixa, carregada de consideração, herdeiro de Dorne. Status elevado, aparência impecável. O que você acha? Seu significado era claro, uma aliança matrimonial era a maneira mais direta de consolidar o poder, e o herdeiro de Dorne era uma identidade verdadeiramente tentadora. Os olhos de Euron percorreram Arianne com indiferença, como quem avalia uma mercadoria sem qualquer hesitação. Ela é uma rosa espinhosa da areia, pai.
Bela, apaixonada, mas também perigosa. Sua voz era firme e calma. Ela sabe o que quer e vai conseguir a todo custo, acreditando que merece tudo. Uma mulher assim é como um incêndio florestal que pode queimar inimigos, mas também incinerar o próprio lar. Callum franziu ligeiramente a testa, parecendo achar que seu filho era exigente demais. Euron disse calmamente, não que eu seja exigente, mas tenho autoconhecimento. O príncipe Doran de Dorne não casará seu herdeiro comigo. E Arianne Martell, só dancei uma vez com ela. Naquela noite, ela dançou com mais de 10 pessoas. Enfim, com a personalidade dela, se ela gostasse de mim, diria diretamente. Mas ela não disse, então não gosta de mim. Callum pensou por um instante, depois assentiu, concordando com a opinião do filho. O olhar de Euron passou por cima do ruído, pousando em Ashara Dayne, que permanecia em silêncio um pouco mais distante. Ela olhava para o irmão, Arthur, com um sorriso gentil e recatado nos lábios. Seus olhos violeta eram como o crepúsculo de Starfall, carregando um traço de leve melancolia e uma nobreza indizível. Em comparação, a voz de Euron ganhou um toque imperceptível e genuíno de calor. Eu prefiro aquela moça de Starfall. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.